श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनं महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती बिर्वाजिनीवती धीनामवित्रवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतागन्तु यज्ञं वाग्देव्यै नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ Possa o Ser Supremo proteger-nos ambos, mestre e discípulo. Possa Ele alimentar-nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do movimento Vedanta Brasil. Boa noite, saudações a todos, namaskar. Every Wednesday, we are studying a Vedantic text. For last years, we were studying about Bhagavad Gita. Todas as aulas de quarta-feira nós supostamente estudamos os textos da Vedanta. No ano passado, até o ano passado, estávamos estudando o Gita. So, Bhagavad Gita, we have reflected upon through various themes, so many ideas discussed in the Bhagavad Gita. Muitas ideias são discutidas no Bhagavad Gita. Bhagavad Gita's ideas is the essence of the Vedanta in one respect to say. Em certo ponto, o Bhagavad Gita é a essência da Vedanta. So, Vedanta text can be studied systematically through some treatises also. Os textos da Vedanta podem ser estudados metodicamente através de tratados também. So, now we shall start with some text studying about Vedanta systematically from this Wednesday onwards, this class onwards. A partir desta aula em diante, vamos seguir então um texto vedântico. Before going into some text, I would wish to give a brief introduction about the Vedantic scriptures, an overview. Gostaria de dar antes disso um breve sumário a respeito das escrituras da Vedanta. So, after one or two classes having a brief overview, we can enter into some Vedantic text to study systematically, verse by verse. Depois desse sumário, nós podemos estudar um texto vedântico verso por verso. Just today's class is an introduction. What is the purpose of the scriptures? How it can help us better our life. A aula de hoje, então, é sobre o propósito das escrituras e como elas podem nos ajudar a melhorar nossas vidas. So, better our life means how it can help. Scripture can help us understand ourselves better. Ou seja, como as escrituras podem nos ajudar a nos entender melhor. So, today we shall start with the introduction to these Vedantic scriptures. A few points we shall try to reflect. Vamos refletir então alguns pontos. There is a great verse written by Adi Shankaracharya in his book Viveka Chudamani. Existe um verso muito profundo que Shankaracharya trouxe no seu livro Viveka Chudamani. So this verse is the third verse of this book Viveka Chudamani. Era o terceiro verso. So Viveka means discrimination, and Chudamani means the jewel of discrimination, the crushed jewel of discrimination. Viveka significa discernimento e Chudamani significa joia, ou seja, a joia suprema do discernimento. So in this text, he writes in the third verse how important this human birth is. No terceiro verso desse texto, Shankaracharya ele diz
o quão importante é o nascimento humano. Durlabham trayame vaitat daivanugraha hetukam manushyatvam mumukshutvam mahapurusa samshaya. Very rare indeed are these three things. 3 coisas são, de fato, muito raras. They are very rare. These three things are very rare and happen due to the utmost grace of the God. We can call it a supreme being. São muito raras e podem ser alcançadas somente com a graça divina. What are these three things? First is the human birth. O primeiro deles é o nascimento humano. Second one is the desire for liberation, or we can say the desire to know what is truth. O segundo é o desejo pela liberação, ou seja, o desejo de conhecer o que é a verdade. The truth to know oneself, who I am really in my essence. A verdade é saber quem nós somos em essência. The third is the blessed refuge of an illumined soul who has known himself completely in his essence. A terceira é você ter como guia uma alma iluminada que conheceu a sua verdadeira essência. So these are the three things: human birth, the burning desire to know the truth, and the blessed refuge of a guru, of an illumined sage. Então, o primeiro é o nascimento humano. The second one is the burning desire to know the o truth. o desejo de conhecer a verdade. E o terceiro é ser guiado por um mestre iluminado. These three things are very difficult to obtain, Shankaracharya writes. Shankaracharya escreve que essas 3 coisas são muito raras de se obter. And he writes, only through the grace of God, daivanugraha hetukam, only by the grace of the God, these three are obtained. Somente pela graça divina esses 3 são obtidos. To be born as a human being is not a small privilege. Nascer como ser humano não é um pequeno privilégio a ser desprezado. It is the precious gift given to us by that supreme being. We are the individuals called as Jiva. É um presente divino dado pelo Ser Supremo. Nós somos seres individuais, jivas. So having this human birth, we are already blessed with the first blessing of the supreme being, God. Pelo fato de termos esse nascimento humano, já significa que nós somos abençoados pelo Ser Supremo. Having got this human birth, to have an aspiration of truth is the next difficult thing to obtain. Tendo conseguido o nascimento humano, conseguir um desejo de se liberar é a segunda coisa rara. We see in the world there are millions and millions and millions of people are there who don't have even a inkling of looking into within oneself. Nós vemos no mundo milhares de pessoas que não têm nem mesmo o anseio de olhar para si mesmas. They are totally merged into the life, into the current of the life which is taking them outside. Eles estão completamente imersos na corrente da vida que está levando-os para fora continuamente. Though when some difficulties come, they may look inside to why these difficulties come, but they are unable to stop the current and they are pulled outside. Quando acontecem dificuldades, eles se perguntam por que isso está acontecendo comigo, mas eles sempre são puxados para fora. So there is no question of looking within themselves. They are totally involved in struggles with the life. Não existe o questionamento de olhar para si mesmo no interior, pois elas estão completamente imersas nas lutas da vida. But if somebody has got this wish to know really within the heart of the hearts who I am, what is this truth, this is the second blessing. Mas se alguma pessoa conseguiu um desejo ardente de conhecer realmente quem ele é, quem sou eu, essa é a segunda bênção. So, a segunda coisa rara. The first is the human birth. Second, a burning desire within the heart to know what is truth is the second blessing. Primeiro, então, é o nascimento humano. O terceiro é um desejo interno de conhecer o que é a verdade. So, if one has these two, we can call him as a doubly blessed. Se a pessoa tem esses dois, ela é duplamente abençoada. But having been born as a human being, and if you do not know, if you do not want to know,
Mas tendo nascido como ser humano e não ter nenhum desejo de conhecer a Yet, verdade, yet even after knowing that, if we do not know the way, we are not fully blessed. See, now I am being born as a human being. okay. I have a wish to know the truth, but not knowing the way is not, I am not fully blessed. Então, uma pessoa nasceu, ela tem o desejo de conhecer a verdade, mas ela não sabe o caminho, então ela não é totalmente abençoada. So, only two blessings I have. One is I am born. Second one is I have a desire to know the truth, but I don't know how to know the truth. It means that the third blessing, I am not fully blessed. Então, a pessoa é abençoada com o nascimento humano, ela tem o desejo de conhecer a verdade, mas ela não sabe como alcançar essa verdade. Because the path to know the truth is so subtle, it is within oneself. Porque o caminho para conhecer a verdade é muito sutil, está dentro de nós. It is not like a path going from a place from A to B. Não é como um caminho definido, como seguir de um ponto A ao ponto B. Because to know oneself, one has to die within oneself. Porque para conhecer a si mesmo, a pessoa tem que mergulhar dentro de si mesma. How we can show him where there is no form? How to show a path where there is no form? Como um caminho que não tem forma pode ser mostrado. If one wants to go from one city to another city, there is a road path which is in form. Through science, we can guide him to go. Se uma pessoa quer ir de uma cidade para outra, existe uma estrada com sinais e ela pode ser guiada como chegar na outra cidade. But how to know within oneself where there is no form? Mas como conhecer dentro de nós mesmos aquilo que não tem forma? So, to show the science, only an illumined soul who has treaded this path can guide. Então, para mostrar esse caminho, somente uma alma iluminada que já trilhou esse caminho pode ensinar. He can guide us through his knowledge. Através do seu conhecimento. Because you yourself are the beginning point and you yourself are the end point. Porque você mesmo tem que seguir o seu caminho. Because there is no point A and B. Não existe ponto A e B. Because you yourself are the beginning and you yourself are the end. Você mesmo é o começo e o fim. What is it which is causing us not knowing is the ignorance covered, which the sages said. Os sábios dizem que o que nos impede de conhecer a verdade é a ignorância. And this ignorance is removed only through its counterpart, knowledge. E essa ignorância é removida apenas pela sua contraparte, que é o conhecimento. And the person who has overcome this ignorance and has known the knowledge alone can guide in this path. A pessoa que superou a ignorância e conheceu e seguiu o caminho do conhecimento pode seguir esse caminho. If we get the shelter of such a person, an illumined guru, one is said to be thrice blessed. Então, se a pessoa conseguir ser guiada por uma alma iluminada, um guru, ela é 3 vezes abençoada. So he will be able to remove our ignorance through his knowledge. Esse guru será capaz de remover a nossa ignorância por causa do conhecimento que ele One tem. who has led a pure life and who has treaded along in this life alone also can help us in treading this path. A pessoa que viveu essa vida espiritual pode nos guiar. Just like there may not be a professor, but a 10th standard boy can guide a boy who is in the 5th standard. Pode ser que não tenha um professor, mas se um aluno que já tenha passado nesse caminho, ele pode guiar um aluno que está nas classes anteriores também. One who has led a pure life and treaded this path also can help us tread this path within. A pessoa que levou uma vida pura e seguiu esse caminho, ela pode nos ajudar a seguir esse caminho também. Sri Ramakrishna says, Satchidananda alone is the Guru. Supreme Being is alone the Guru. Sri Ramakrishna diz que o Ser Supremo somente o Ser Supremo é o Guru. One's own self, one's own real self is the real Guru. Nosso próprio ser real é o Guru. When we sincerely begin in this path, the Guru is going to come and show us the way. Quando nós seguimos esse caminho de forma sincera, o Guru virá e nos mostrará o caminho. So, Shri Shankaracharya is telling, these 3 things are very rare. Human birth, the desire to know the truth, and the refuge of a illumined Guru. Por isso, Shri Shankaracharya diz que essas 3 coisas são muito raras: o nascimento humano,
o desejo de se liberar e ser guiado por um guru. This unique blessing has to be remembered always in our life. Isso deve ser sempre lembrado. Then alone we'll be careful not to waste the opportunity of this human birth. Somente nos lembrando disso é que nós não vamos tomar cuidado para não perder a oportunidade que é esse nascimento humano. When we know the real value of a thing, we generally tend to take care of it. Quando nós conhecemos o valor real de alguma coisa, é somente então que nós tomamos conta dela. So here Adi Shankaracharya is reminding the value of the human birth. O sábio, então, Shri Shankaracharya está nos lembrando sobre o valor do nascimento humano. The value of the desire which has arisen in our heart to know the truth. O valor que é ter esse desejo de conhecer a verdade. The value of the necessary of the guidance. O valor da necessidade de ter um guia. To discover ourselves within in our real nature. Para descobrir a nós mesmos e nossa verdadeira natureza. For this sake, Shankaracharya is telling, human birth is a rare privilege. Por isso que Shankaracharya diz que o nascimento humano é um raro privilégio. In this creation, there are many other beings also. Nessa criação existem muitos seres. Each being is also endowed with a unique capability. Cada um dos seres tem uma capacidade única. They have been given a unique capacity to live on in this creation. Para viver nessa criação. But compared to all other beings, human birth is a rare privilege. Mas o nascimento humano é um raro privilégio. Compared to dog can smell better than the man. Compared to what? Dog can smell better than the man. It is a special capacity given to that being. Por exemplo, um cachorro ele tem o olfato muito mais apurado que o ser humano. The bird can fly high in the sky with its wing. O pássaro pode voar lá alto no céu. The tiger has strong paws to attack. O tigre ele tem patas muito poderosas. It has got sharp teeth to tear the flesh. Ele tem dentes afiados para rasgar a carne das vítimas. It has got a special digestive capacity to eat the raw meat. Ele tem uma capacidade digestiva especial para comer carne crua. The elephant is gigantic and strong, yet human birth is very special. O elefante, por exemplo, ele é gigante e muito forte, mas o nascimento humano é muito especial. Why is it so? Because man is capable of being self-conscious, while other beings cannot. O ser humano é especial porque ele tem uma consciência própria, diferente dos outros animais. Man alone has got the special capacity of being self-conscious, while other beings cannot. Ele tem uma consciência especial, diferente dos animais. If a dog, what I mean by self-conscious is this: if a dog sees its image in the mirror, it will bark at it. Por exemplo, um cachorro, quando ele vê a imagem no espelho, ele late para a imagem. The bird, when it is in any building, it cannot recognize a glass as a glass, and it tries to go through it and hits to it. Um pássaro, por exemplo, não reconhece o vidro e às vezes bate no vidro. So, while it sees that there is a passage to go outside of the building, instead of going through a open door, it goes and hits to the glass. Às vezes o pássaro bate no vidro. Means it does not know there is a glass hidden there. That knowledge is not there within. Ele não tem esse conhecimento do vidro. And the bird, when it sees into the glass, it tries to pick it itself. It cannot recognize its own image. O pássaro, quando vê o seu reflexo no vidro, ele não reconhece que é a sua própria imagem. The monkey, seeing its reflection in the water, fights with it, thinking that it is the other monkey. Os macacos, às vezes, vendo o reflexo na água, brigam com o reflexo, pensando que é outro macaco. While the man has a unique capability in this creation to recognize his image in the mirror as his own. O ser humano tem uma capacidade especial de reconhecer a sua imagem como sendo uma imagem sua. Not only that, he has a special ability to become self-aware. I exist. He knows it for certain. Ele tem uma capacidade especial de ter uma consciência de si mesmo, a consciência do eu. He has a special capacity to look into his own mind and say, today I am happy, today I am unhappy. Tem uma capacidade especial de olhar para a sua própria mente e analisar, hoje eu estou feliz, hoje eu estou triste. So, for only because of this self-conscious nature of human man, capacity of the human being,
he is a privileged birth in this creation. Por causa dessa capacidade que de consciência que o ser humano tem, ele é um ser privilegiado. O nascimento humano é um privilégio. Because of this self-conscious nature of man, the injunctions of the scriptures are applicable to him. Por causa dessa consciência especial, as escrituras se aplicam a ele. While with respect to other living beings, the scriptural injunctions are not applicable. Enquanto não é o mesmo, isso não acontece para os outros animais. The do's and don'ts of the scriptural injunctions is applicable only to the man because he is self-conscious of good and bad. O que as escrituras dizem aplica-se apenas aos seres humanos porque ele tem uma consciência especial do que, por exemplo, o que é o bem e o que é o mal. So, Bhagavan Shri Krishna points to out in Bhagavad Gita, chapter number 16, verse number 24. O Shri Krishna diz isso no Bhagavad Gita, no capítulo 16. So he says, Tasmat Shastram Pramanante Karya Karye Vyavastithau Gnatva Shastra Vidhanoktam Karma Kartu Miharhasi. Shri Krishna says to Arjuna, let the scriptures be your norm, be your guide. Shri Krishna diz para Arjuna que as escrituras sejam o seu guia in determining what should be done and what should not be. Com relação ao que deve ser feito e o que não deve ser feito. In response to the Arjuna's question, Shri Krishna is responding, let scriptures be your norm in determining what should be done and what should not be in the life. Shri Krishna diz então a Arjuna que as escrituras sejam o seu guia com relação ao que deve ser feito e o que não deve ser feito na vida. Understand the injunctions of the scriptures first and then set yourself to work. Entenda o que dizem as escrituras primeiro, depois siga as suas ações. Same chapter 16, verse number 23, he points to another idea, Shri Krishna to Arjuna. Outro verso do capítulo 16, Shri Krishna dá outra ideia. So, yashastramidimutssrujya vartate kamakarataha nasa siddhimavapnoti na sukhan na param gatim. He who abandons the commandments of the scriptures. A tradução desse verso é: aquele que abandona o que dizem as escrituras and lives as his desires in his heart prompt him to do. E vive apenas de acordo com seus desejos pessoais. He attains neither the spiritual perfection nor the worldly happiness or liberation. Ele não alcança nem a perfeição espiritual, nem a felicidade mundana, nem liberação. So, one who abandons the scriptural injunction is bound to suffer even in the world, Shri Krishna is pointing out. Aquele que abandona o que diz as escrituras, ele está afadado a sofrer até mesmo nesse mundo. If he does not obey the commandments, he is not going to attain the spiritual perfection. Ele não vai alcançar a perfeição espiritual se ele abandonar. So why commandments are to be followed? It is to manifest the divinity within. The purpose of the scriptural injunction is to manifest the divinity within. Por que devemos seguir os ensinamentos das escrituras? Para manifestar a divindade que está dentro de nós. So scriptural injunctions puts the restriction so that the things which are not to be done are not done. Os ensinamentos das escrituras nos apontam o que não deve ser feito para que nós não façamos. And by saying do these things, the purpose of the scriptures is to help us attain more happiness temporarily and manifest the divinity, the spiritual perfection within. E quando as escrituras falam faça isso, na verdade ela quer que você tenha mais felicidade na vida mundana e alcance também a perfeição espiritual. Because the scriptures in the first place says that you are already a perfect human, perfect spiritual being. Porque as escrituras, em primeiro lugar, já dizem que nós somos seres espirituais perfeitos já. You do not know this because of the ignorance. Nós só não sabemos disso por causa da nossa ignorância. So because of the ignorance, you take yourself to be something else. Por causa da nossa ignorância, nós nos tomamos como sendo algo diferente do que nós somos em realidade. To remove this ignorance, scriptures prescribes the do's and don'ts, the commandments. Para remover essa ignorância, as escrituras prescrevem o que devemos e o que não devemos fazer. By following the do's and by not following the don'ts,
we manifest our inner divinity. The ignorance cover is removed. Ao seguir esses preceitos, nós manifestamos a nossa divindade, retirando a ignorância. So when the dust is removed out of the mirror, our face reflects naturally. Quando pegamos um espelho e removemos a sujeira do espelho, nós vemos o nosso reflexo nele. When the dust of ignorance is removed from our mind, false perception goes. We will have the inherent capacity to recognize our own reality. E quando a sujeira da ignorância for removida da nossa mente, a nossa falsa percepção irá embora e seremos capazes de reconhecer a nossa divindade interna. In the first case, this human birth is a rare privilege. Então, em primeiro lugar, o nascimento humano é um privilégio raro. Second place, there is a burning desire to know truth. If it is there, we are twice blessed. Em segundo lugar, nós somos duplamente abençoados se nós tivermos um desejo de conhecer a verdade. The third blessing comes when we know the way. A terceira bênção vem quando nós sabemos o caminho. So here scriptures are the words of those people who have already realized this path. As escrituras são a palavra dessas pessoas que já realizaram esse caminho. The commandments are helpful to remove the ignorance and manifest the divinity. Os ensinamentos ajudam a remover a ignorância e manifestar a divindade. So Shri Krishna is telling to the Arjuna, let the scriptures be your norm in determining what should be done and what should not be. Shri Krishna então está dizendo para Arjuna que as escrituras sejam o seu guia com relação ao que deve e o que não deve ser feito. Understand the injunctions of the scriptures and then set yourself to work. Entenda os ensinamentos das escrituras e então siga suas ações. So, scriptures. The Sanskrit word for scriptures is called as Shastram. Shastra. As escrituras são designadas em sânscrito pela palavra Shastra. Etymologically to say, it is something, a treatise that gives the command first. O significado etimológico dessa palavra Shastra significa o tratado que dá A treatise that gives the command first. O tratado que primeiro dá o comando. And who follows this commandment, it protects him. E aquele que segue esse comando, ela protege. The treatise that gives command and protects the person who obeys it. It is known as Shastra. Shastra, então, é o tratado que dá o comando e protege a pessoa que obedece o comando. The commandment is only to protect the human being. O comando é apenas para proteger. In general, it can be applied to any systematically composed work. De forma geral, pode ser designado como qualquer by what? Any work, systematic work, qualquer trabalho sistemático, which help in bettering our human life. Que nos ajuda a melhorar nossa vida. So Shastra is that by following those dictations, one is protected and one's life is bettered. Shastra, então, é aquilo que, uma vez que você siga o que são esses ensinamentos, torna a sua vida melhor. The Shastra is derived from the root word called as Sha, which has got two meanings. A palavra Shastra é derivada da raiz sânscrita Sha, que tem dois significados. So Sha has got two meanings. One meaning is to command, and the other meaning is to teach. O primeiro significado é comandar, o segundo é ensinar. Sha means to teach. Sha significa ensinar. Tra means to save, to protect. Tra significa salvar, proteger. Shasanat Trayate Iti Shastram. Shasanat Trayate Iti Shastram, which means the one who obeys, he will be protected. Significa aquele que segue os shastras será protegido. That which saves the humanity from the problems. Isso salva a humanidade de problemas. By giving commandment in the initial stage, ao dar esses preceitos nos estágios iniciais, and through teachings in the later stage to taking him to enlightenment. E ensinar nos estágios posteriores a alcançar iluminação. Shastra is the instruction which commands and protects. Shastra é a instrução que dá o preceito e protege. So to understand this, Shankaracharya gives a beautiful example. Shankaracharya dá um bonito exemplo. So he says Shastram means scriptures. He compares it to a mother.
Ele compara Shastra como uma mãe. So a mother in the initial stage, when the child is small, she commands. Nos estágios iniciais, quando a criança ainda é bebê, a mãe ela dá comandos. Mother says, "Do this, my child. Don't do this." She is commanding the child initially. Inicialmente ela comanda, dizendo: faça isso, não faça isso, meu filho. Because child is not mature enough to understand the significance of the commandment. Que a criança ainda não é madura o suficiente para entender o significado correto dos comandos. So for this sake, mother sometimes has to threaten the child. Por isso a mãe, às vezes, ela tem que comandar a criança. So when mother is not there, so that child should not go into the dark, she says that something is there in the dark, don't go there. Ela fala para a criança, não vá no escuro, porque pode ter alguma coisa perigosa ali. So why she says it is only for the sake of the child to be protected? Porque ela diz isso apenas para proteger a criança. Because child is not mature enough to understand that it should not go there. A criança não é madura o suficiente para entender por que ela não deve ir lá. So for this sake, mother commands and then she threatens, because child is not mature. Então ela dá um comando para a criança. So in the same way, when someone is at a grosser level, the scriptures try to command. Da mesma maneira, as escrituras também dão comandos para as pessoas que ainda não têm a capacidade de entender. But when the child is grown enough sufficiently, mas quando há uma evolução suficiente, the commandments take the shape of the teaching. Os comandos tomam lugar, se transformam em ensinamentos. The child is capable enough, now a grown-up child is capable enough to understand what mother is telling. A criança cresceu e já é capaz de entender o que a mãe está dizendo. The child understood that whatever mother said as a commandment, it was actually a teaching. A criança entende que tudo que a mãe tinha dito como se fosse um comando, na verdade era um ensinamento. So, in the same way, scriptures also, which seem to be commanding, actually they are the teaching. Da mesma maneira, as escrituras que parecem estar sempre comandando, na verdade elas estão ensinando. They are only meant for us to be convinced. Elas têm a finalidade de apenas nos convencer. The purpose is to teach and enlighten our minds. Ensinar e iluminar nossas mentes. And to elevate our lives. Elevar a vida. Since the scriptural literature does this in the spiritual path, they are called as Shastram. Uma vez que as escrituras fazem isso no caminho espiritual, elas são chamadas de Shastras. So Shastram has got two meanings. In the initial stage, it is to command, and one who obeys it, it is to protect. No estágio inicial era comandar e depois aquele que obedece ela protege. So Lord Shri Krishna, after giving all his teaching in the Bhagavad Gita, in the 18th chapter, finally he says one beautiful word. O Senhor Shri Krishna, depois de dar todos os seus ensinamentos no Bhagavad Gita, no capítulo 18, que é o último capítulo, ele dá um bonito ensinamento. The verse is 63rd. O verso 63 do capítulo 18. So Shri Krishna says to Arjuna, Iti gnana makyatam guhyat guhyataram maya vimrushya data sheshena yatechasi tatakuru. Arjuna, thus I have imparted you the wisdom. Arjuna, então eu dei para você o que é a verdadeira sabedoria. O Arjuna, I have imparted you now the entire wisdom, which is so profound. Eu ensinei para você o que é a sabedoria, é algo muito profundo. Now, reflect over this teaching. Agora, reflita sobre esse ensinamento. And do as you think fit. E faça da maneira como você acha que deve ser feito. So here it is wonderful. Here Lord Krishna, after giving the entire Bhagavad Gita teaching, he is telling, I have imparted you the knowledge. Now reflect upon it and do as you deem fit. Então, Sri Krishna, depois de ter dado todo o Bhagavad Gita, no último capítulo ele diz para Arjuna, agora eu dei para você toda a sabedoria, reflita sobre isso e haja da maneira como que você pensa que é conveniente. This is something wonderful. We need to reflect upon this teaching of Sri Krishna. Precisamos refletir sobre esse ensinamento de Sri Krishna. So here he is giving full freedom to the individual to take his own decision. Porque aqui ele está dando uma liberdade total para o indivíduo tomar a sua própria decisão. So this is something unique character of this Vedic tradition.
Isso é um caráter único dessa tradição védica. The Vedic tradition is all about imparting the knowledge. A tradição védica está relacionada a transmitir conhecimento. It is all about imparting the knowledge, and it never compels or threatens anybody through its commandments. Ela quer transmitir o conhecimento, mas nunca ameaça através dos seus comandos. So, when a commandment is there, when a sense of commandment is there, when we study, we should understand that it is only to make us better. Quando sentimos que há um certo comando, temos que entender que é apenas para nos tornar melhores. It is only that we are not mature enough to understand the teaching. Porque nós não somos maduros o suficiente para entender em sua totalidade o ensinamento. But this commandment is in the form of the teaching. Esses comandos são, em realidade, ensinamentos. So here also, Shri Krishna, after giving all the instructions to the Arjuna, he is telling, you do as you deem fit. Então, Shri Krishna diz para Arjuna, faça como você acha conveniente. So the Vedic traditional teaching is all about imparting knowledge. A tradição védica é para compartilhar conhecimento. And it never compels or threatens anybody. E não ameaça ninguém. So the first and foremost in the Vedic literature is known as the Vedas in general. A principal escritura védica, a principal escritura of hinduísmo, Vedic literature, Hinduism you can say. A principal escritura do hinduísmo são os Vedas. So the Vedas themselves are very vast literature. É uma literatura muito vasta. So the Hindu religious tradition accords the highest place to this Vedas. A tradição hindu dá o seu lugar mais elevado aos Vedas. As such, they are revered as the basic scriptures of Hinduism. Por isso eles são reverenciados como a escritura base do hinduísmo. Vedas are the fountainhead of knowledge and deals with the knowledge of the absolute truth. Porque eles são a base, a fonte do conhecimento e lidam com o conhecimento da verdade absoluta. Its teachings serve as a manual to the individual jiva, Serve como um manual para o ser individual, who is engaged in the effort, a constant struggle to cope up with the challenges of the life. o indivíduo que está lutando na vida. It is a vast literature. É uma literatura muito vasta. The entire literature is in Sanskrit language and is called as Shastra. Elas estão na linguagem sânscrita e são chamadas de Shastras. It is interesting to note that every ancient scriptures claims to be originated from that supreme being, Brahman. É interessante notar que todas as escrituras ancestrais, antigas, têm a sua origem no Ser Supremo, Brahman. Vedas are known as the Shabda Brahman, the supreme being himself, manifested in the form of the sound formulas called as mantras. O Ser Supremo que se manifesta na forma do som dos mantras. So the Vedic knowledge, the Vedic mantras are known as Shabda Brahman, the God in the form of the knowledge. Os mantras védicos são conhecidos como Shabda Brahma, ou seja, Deus na forma do conhecimento. The word Veda is derived from the root called as Vid, which means to know. A palavra Veda é derivada da raiz Vid, que é conhecer. It is a vast body of sacred knowledge concerning the eternal spiritual values. São conhecimentos sagrados que about what? About the absolute truth, Sobre a verdade absoluta. concerning the eternal spiritual values, Os valores espirituais eternos, which is revealed to the great ones called as rishis, que foram revelados aos grandes sábios chamados de rishis, in the depths of their meditations. na profundidade das meditações deles. So the Hindu religious tradition accords the highest place to the Vedas. A tradição hindu, então, dá o seu mais elevado lugar aos Vedas. They are the basic scriptures of Hinduism. São a escritura base do hinduísmo. It is extremely difficult to fix the date of the Vedas. É difícil saber a data exata em que os Vedas foram trazidos. So because of this case, the tradition looks upon Vedas as a revelation from the Lord himself. Por isso, a tradição diz que foi uma revelação que veio do próprio Senhor. We do not look upon Vedas as the human composition. Os Vedas não são olhados como uma composição meramente humana. They are not the products of the human intellect. Eles não são produtos do intelecto humano. They are revelations of the Lord himself, and they consider the knowledge as the Shabda Brahman, Lord in the form of the
mantras. São revelações do próprio Senhor. For centuries together, this knowledge has been handed down to posterity through oral tradition. Por séculos seguidos, esse conhecimento foi trazido verbalmente de uma geração a outra. So, because of this, the Vedas are known as Shruti Shastra, that which is heard. Por causa dessa transmissão oral é que os Vedas são conhecidos como Shruti Shastra, que são ouvidos. In the ancient times, they have been mainly utilized in the performance of the yajnas. Nos tempos antigos, existiam rituais chamados yagyas, Which was earlier a most common form of early Vedic religion. que era uma forma muito comum da religião védica. Since these mantras were utilized in the sacrificial process, naturally it led to the division based upon the convenience of the priests. I could not get. So, since they were used in the sacrifices, these mantras were sacrifices, they were naturally divided according to the chief priests who were conducting the sacrifices. Uma vez que esses mantras eram usados nos rituais védicos, ele tinha uma divisão em que qual mantra seria usado em qual ritual. Isso era feito pelos sacerdotes. So, a compilation of all the hymns used by a priest known as Hota became the Rig Veda. A combinação de todos esses mantras usados num ritual chamado Hota se tornou o Rig Veda. Whenever a sacrifice is conducted, there used to be 4 priests. Sempre que um ritual védico era feito, existiam 4 sacerdotes. A priest who chants the hymns is known as the Hota. O sacerdote que canta esses mantras era chamado de Hota. The purpose of the hymns is to invite the various deities during the sacrifice. O propósito era invocar as diferentes deidades que nos rituais. These kinds of hymns all put together formed the Rig Veda. Esses hinos colocados juntos formam o Rig Veda. The science of the sacrifice, the worship science, which is a part of the Vedas, is taken care by a priest known as Advaryu, second priest. The science of worship. A ciência da adoração dos Vedas, do Rig Veda. So, the science of the worship of forming the sacrifice is taken by another priest known as Advaryu. A ciência de como montar esse ritual é feito por um outro sacerdote. The executor of this process is which formed the mantras formed the Yajurveda, which teaches the worship science. I could not get. Okay, the chief priest who executes this sacrificial process. O sacerdote principal que faz esse ritual. The mantras which describe this process formed the Yajurveda. Os mantras que descrevem esse processo são chamados de Yajurveda. So first is the Rigveda priest invites all the deities with certain hymns which form the Rigvedic mantras. Okay. The first priest invites all the deities using the hymns that form the Rigveda. O primeiro sacerdote invoca as deidades através dos mantras. The mantras which describe the worship process, the science of sacrificial rite to be conducted, became the Yajurveda. Os mantras que descrevem a ciência do ritual a ser feito se tornou Yajurveda. So, third part of the priest used to sing during the sacrificial stance. This became the Samaveda. Uma outra parte era do sacerdote que cantava esses mantras. Isso se tornou Samaveda. So, the mantras with which they used to sing during the sacrificial process, when the deities have been invited, those mantras became the Samaveda, what is to be sung. Os mantras que deveriam ser cantados se tornaram o Samaveda. In fact, to say, the Indian music is derived from this Samaveda. A música hindu é derivada do Samaveda. That is why chanting of the Samaveda is called as Samaganam. Por isso o canto do Samaveda é conhecido como Samagana. So, Ganam means to sing. Gana significa em sânscrito cantar. So we never say that call it as Rig Ganam or Yajur Ganam. We only say it as Sama Ganam. É chamado Samagana porque vem do Samaveda. So because of this, the entire music tradition in India is connected with a Samaveda. Por isso toda a tradição da música da Índia é conectada com o Samaveda. The fourth part, the various other mantras joined together form the fourth Veda known as Atharva Veda.
Outros mantras formam a Atharva Veda. So who is the fourth priest is called as the Brahma. O quarto sacerdote era chamado de Brahma, So who becomes the supervisor of all these processes. que se tornou o supervisor de todos esses So processos. in this way, Rig Veda, Yajur, Sama and Atharva Veda, 4 parts are being done. Então são 4 Vedas: Rig Veda, Yajur Veda, Atharva Veda, Sama Veda. As per the annals of the Hindu orthodoxy, the great sage Vyasa affected the division of Vedas into 4 types. A tradição hindu diz que o sábio Vyasa fez essa divisão dos Vedas em 4. So he divided actually Vedic mantras into Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda and Atharva Veda. Ele que fez a divisão nos 4 Vedas. He taught them to 4 disciples, to his primary 4 disciples. Ele ensinou esses Vedas a seus 4 principais discípulos. To transfer to the posterity, he taught Rig Veda to his disciple Paila. Para transmitir para a posteridade, ele transmitiu o Rig Veda para o primeiro discípulo, conhecido como Paila. So, second, Yajur Veda was taught to another disciple known as Vaishampayana. O Yajur Veda para outro discípulo, Vaishampayana. Sama Veda was taught to Jaimini, disciple Jaimini. Samaveda foi ensinado ao discípulo Jaimini. Atharva Veda was taught to disciple Sumantu. Atharva Veda para Sumantu. This is how 4 Vedas took the shape. Assim que vieram os 4 Vedas. The Vedas are also divided in another type known as Mantras and Brahmana. Existe uma outra classificação dos Vedas em que os Vedas são divididos em Brahmanas And mantras. Mantras. So sometimes mantra is also known as Samhita. The other word for mantra is Samhita. Outra palavra para o mantra é Samhita, Brahmana e Samhita. So collection of the mantras, a group of collection of the mantras is called as Samhita. A coleção dos mantras é conhecida como Samhita. So there were another 2 sections included known as Aranyaka and Upanishad. Existem outras 2 seções que é Aranyaka e Upanishad. The mantras generally contain the hymns to the deities. O mantra, o Aranyaka, contém geralmente mantras para as deidades. Brahmana Bhaga, Brahmana part, contain the liturgies in prose, means the science of conducting. Brahmana contém a ciência de conduzir. The Aranyaka contain the meditation aspect based on symbolical interpretations. Aranyaka contém um aspecto da meditação baseado em interpretações simbólicas. The Upanishads contain the philosophical treatise dealing with the ultimate problems of life. Upanishads são tratados filosóficos que lidam com os problemas supremos da vida humana. So, mantras is all about hymns to the deities. Os Aranyakas, ou conhecidos como mantras is all about hymns to the deities. mantras, são hinos para as deidades. Brahmana is all about the process of conducting. Brahmanas é o processo de conduzir. Aranyaka is all about various types of meditations. Aranyakas são vários tipos de meditação. Upanishads generally deal with the absolute truth, the ultimate problem of life. Os Upanishads lidam com a verdade suprema, são as questões importantes da vida. So, the 86% of the Vedic mantras are related generally with how to better our temporary life. 86%. 86% dos 86% dos Vedas são relacionados a como resolver os problemas da vida cotidiana. So, how to lead a very good our temporary life is being taught by the Vedas. 86% mantras deal with this aspect. Então, 86% dos mantras lidam com como lidar com a nossa vida cotidiana no mundo. Okay. 10% of the mantras are associated with upasana, which helps our mind to get concentrated to dive within deep. 10% são relacionados ao que se chama de upasana, ou seja, métodos de concentração que nos ajudam a nos aprofundar. So 10% of the mantras in the Vedas are dedicated for the upasana. Various vidyas are there
which help our mind to gain force, to get concentrated. Esses 10% contêm, são chamados vidyas, que nos ajudam a concentrar a mente. There are 32 types of meditation, 32 vidyas are there, which help our mind to get purified and concentrated. Existem 32 vidyas que ajudam a nossa mente a se purificar e se concentrar. And 86 plus 10, 96. The last 4% of the mantras relate with the knowledge of the absolute truth, that is the teachings of the Upanishads. 4% desses mantras dos Vedas estão relacionados ao conhecimento da verdade absoluta. Many a times there is a misperception that the Vedas only speak about the ultimate truth. Às vezes há uma percepção errônea de que os Vedas falam apenas sobre a verdade absoluta. But it is not so. Mas não é assim. 86% of the mantras are helpful to which help us how to lead this temporary life in a beautiful, wonderful, happy way. 86% dos mantras só nos ajudam a levar a vida cotidiana. 10% of the mantras are dedicated how to achieve the concentration of the mind, to dive deep within oneself. 10% é para nos ajudar a ter concentração da mente e ter profundidade e mergulhar dentro de nós mesmos. These mantras are known as upasana mantras. São conhecidos como upasanas mantras. All kinds of upasana which we do, singing, repetition of the name, chanting of the mantras, is all about the upasana techniques which help us to concentrate our mind. Por exemplo, todos os upasanas que nós fazemos, por exemplo, como recitar mantras, cantar e outras coisas, são suportes que nos ajudam a concentrar a mente. The 4% of the mantras which are known as the Upanishadic teachings, which deal with the knowledge aspect of the absolute truth. Os últimos 4% são mantras que são os Upanishads que lidam com o conhecimento da verdade absoluta. So these 4% of the mantras in 4 Vedas are also there. Esses 4% dos mantras estão presentes nos 4 Vedas. The essence of the Vedas is the essence of the Sandhya worship. A essência dos Vedas é a essência da adoração chamada Sandhya. So the essence of the Sandhya worship is the essence of Gayatri. The essence of the Sandhya worship is the Gayatri mantra. A essência da adoração Sandhya é o Gayatri mantra. The essence of the Gayatri mantra is the Mahavakya. A essência do Gayatri mantra é chamado Mahavakya. So there are 4 Mahavakya connected with one to each Veda. Existem 4 Mahavakyas, cada um conectado com um dos Vedas. One of the Vedic Mahavakya is Tattvamasi, you are that, which is directly pointing to our own reality. Um desses Mahavakyas é Tattvamasi, tu és aquele que está apontando para a nossa própria realidade. When they say that, it means Satchidananda Swarupa, existence absolute, consciousness absolute, bliss absolute. Quando fala aquele, está se referindo a Satchidananda, o conhecimento absoluto, consciência absoluta, existência absoluta, Bliss absolute. E felicidade absoluta. So, the essence of this Mahavakya is the Om. A essência do Mahavakya é Om. Tasya vachaka pranavaha. The name of that supreme being is Om. The Yoga Sutras define. Os Yoga Sutras dizem que o nome daquele ser supremo é Om. The Om ittekaksharam Brahma. That supreme being is denoted by the sound Om. O ser supremo é denotado pelo som Om. The essence of the entire Veda is the sound Om. A essência de todos os Vedas é o som Om. So to summarize once again, 86% of the Vedic mantras are dedicated to better our temporary life. Apenas para resumir o que eu falei, 86% dos mantras é para melhorar nossa vida cotidiana. 10% of the mantras are known as upasana mantras, are dedicated to help us concentrate our mind. 10% para ajudar a concentrar a mente. Concentration of mind signifies the purification of the mind. Purificação da mente. So 4% of the mantras are known as the Upanishadic teachings, the knowledge mantras which teach about the absolute truth. Os últimos 4% ensinam sobre a verdade absoluta. To summarize, the entire Vedic mantras essence is in the Sandhya. Para resumir ainda, toda
audio. Sandhya. Sandhya worship. What Sandhya the puja. beginning. Okay, the entire Vedic essence is the Sandhya worship. Todos os Vedas, a essência de todos os Vedas é a adoração Sandhya. So what is Sandhya? It is recognizing one's identification, individual with the universal, that is called as samashti. O que é o significado do Sandhya? É reconhecer a nossa identificação com todo o universo. Meditating the individual, identifying with the universal. A meditação do indivíduo se identificando com o universal. The essence of the Sandhya is the Gayatri mantra. A essência do Sandhya é o mantra Gayatri. The essence of the Gayatri is the Mahavakya. A essência do Gayatri é o Mahavakya. The essence of the Mahavakya is the symbol Om, sound Om, which is known as Shabda Brahman. A essência do Mahavakya é o som Om, que é conhecido como Shabda Brahman. It is known as the supreme being manifested in sound form, called as Om. O ser supremo manifestado em som, conhecido como Om. The entire Veda, the essence of the Veda is the Om. Om ittekaksharam Brahma. Toda a essência dos Vedas, então, é Om. So this is about a few ideas about the Veda. O que eu falei agora é algumas ideias a respeito dos Vedas. So as stated earlier, the Vedic mantras are committed to memory and are passed to the posterior through generation to generation, through oral tradition. Então esses mantras védicos, eles foram memorizados e foram passados de geração em geração por uma tradição verbal. Even now they have been preserved in the pure form. Até hoje eles são preservados na sua forma mais pura. Generally, a question arises: how they could memorize and transfer it to the posterior through oral tradition? Surge uma dúvida em nós: como eles podiam memorizar tudo isso e transmitir para as gerações futuras? This was possible only due to a unique system of chanting they had. Isso foi possível apenas por um sistema único de cantos que eles tinham. Which evolved. Que evoluiu. There are 4 types of chanting methods. Existem 4 tipos de métodos de canto. One is called as padapata, means repeating the word repeatedly. Um é chamado padapata. Padapata, que é repetir a palavra repeat again and again. Repetir a palavra continuamente. For example, 3 words are there. Por exemplo, existem 3 palavras. The first word is repeated thrice, second word is repeated twice, the third word is repeated once. A primeira palavra é repetida 3 vezes, a segunda 2 vezes, a terceira 1 vez. So second time when they will chant, again they are repeated thrice, twice and one. A segunda vez que eles repetem, eles fazem a mesma coisa. This is only a general way of explaining things. Isso é uma forma geral de explicar. And there is another called as kramapata, sentence by sentence they repeat. Existe um outro método de memorizar, que eles repetem sentença por sentença. So third is jatapata. In a crisscross way they used to repeat. The first sentence they will repeat, the second sentence they will repeat, the fifth sentence they will repeat. Crisscross. Jatapata. I could not get it. First, second, third, fourth sentences are there. First sentence, second sentence, fifth sentence they will tell. Third, fourth, sixth they will tell. It is crisscrossing. Um outro método de memorizar é que eles começam a cruzar as frases para um método de memorizar. So another is Ghanapata. There are 4 types of chanting method, which style they were able to transfer it to the posterity. Existe um outro método ainda de memorizar e dessa maneira, com esses métodos, eles conseguiam transferir para a posteridade. The Vedas are considered as apaurishaya. They are not man-made, but revealed to the rishis in the profound meditation. Os Vedas são conhecidos como apaurushaya, ou seja, eles não são feitos pelos seres humanos, eles são divinos e transmitidos. Many a times it was rather difficult to understand the language and terminology. Muitas vezes era difícil entender a linguagem e a terminologia usada. Hence, because of this, to understand the Vedas, the sublimbs of the Vedas, known as Vedangas, arose in course of time. Subsidiary sciences. No decorrer do tempo, surgiram algumas ciências unicamente para ajudar a entender os Vedas, são chamados de Vedangas. So, Vedanga is, first one is called as the Shiksha, which teaches about modes of chanting.
primeiro dos Vedangas é chamado Shiksha, que ensina os métodos de canto. So it helps only to preserve this oral tradition to be passed on to the posterity. Shiksha teaches about the modes of chanting. Shiksha ensina os métodos de canto, que ajudam a preservar a maneira como isso é transmitido. The second subsidiary science is known as Vyakarna, which teaches about the Vedic grammar system. A segunda ciência auxiliar é chamado de what? Vedic grammar. A gramática védica. The third one is known as Chandas, which is about meters of Vedic poetry. O terceiro é chamado Chandras, que são diferentes métricas poéticas. So fourth one is about Jyotishya, which teaches about the astronomy, work of astronomy. O quarto é chamado Jyotisha, que são os trabalhos sobre astronomia. Which is related with the time and periods suitable for conducting Vedic sacrifices. Que são relacionados ao tempo e que devem ser feitos esses rituais. Fifth one is about Nirukta, which explains the meaning and explanation of the Vedic words. O quinto é chamado Nirukta, que explica o significado das palavras védicas. Sixth one is about Kalpa, which forms the sutras and aphorisms in a short form. O sexto é chamado Kalpa, que é a ciência de como são feitos os aforismos. Which teaches about the dharma, what should be done, what should not be done. The 61? Which teaches about the dharma, how human life is to be led. That's the 70. Kalpa. Kalpa ensina a respeito do dharma também. It is all related with the sacrificial rites, small religious rites which are to be performed in the home. São diferentes tipos de rituais que devem ser feitos rituais auxiliares que devem ser feitos no ritual principal. Since all the knowledge came from the Vedas, they considered it as the mother, Veda Mata. Uma vez que todo o conhecimento veio dos Vedas, eles consideram os Vedas como sendo a mãe, Veda Mata. As the mother always wishes the well-being of her child and guides the child, assim como a mãe sempre deseja o bem-estar do filho e guia o seu filho, similarly, Vedas teach us to lead the temporary life happily and also to attain the spiritual perfection. Da mesma maneira, os Vedas nos auxiliam a viver uma vida aqui nesse mundo feliz e alcançar a sabedoria espiritual. By guiding the seekers to make the human life fulfilled in a right direction. Guiando os aspirantes espirituais a levar uma vida plena na direção correta. The teachings point out that, in general, human birth is a rare blessing. De forma geral, os ensinamentos apontam dizendo que o nascimento humano é um raro privilégio. Because it offers a passage to attain the ultimate spiritual perfection. Porque nos oferece uma oportunidade de alcançar a perfeição espiritual. The Vedas say that we can realize the truth even while living in the midst of the world. Os Vedas dizem que nós podemos realizar a verdade mesmo enquanto vivemos a vida cotidiana. It gives the knowledge to better our temporal life and also to attain spiritual perfection. Dá o conhecimento para melhorar nossa vida temporária e também alcançar o conhecimento espiritual. They provide us infallible guidelines for bettering our human life. Eles nos oferecem diretrizes infalíveis para melhorar nossa vida. It enables human beings to experience human happiness in the temporary life. Para ter felicidade na vida. By attaining the material ends. Para alcançar até bens temporários. And at the same time, it also reminds us of the temporal nature of this life. Ao mesmo tempo, ela sempre nos lembra a respeito da natureza temporária, transitória desse mundo. And guides us to rise above this temporary happiness. E nos guia para transcender essa alegria transitória que nós vivemos. And gives the knowledge to rise high in our life. Trazendo-nos o conhecimento para nos elevar cada vez mais alto na vida. Never it fails to remind us that the ultimate human life is spiritual realization, also known as attaining mukti, liberation. E nunca deixa de nos avisar que a meta final da vida é alcançar a liberação ou a plenitude espiritual. So with these few words about Vedas, about the scripture Vedas, I conclude today's talk. Vou terminar então depois de falar essas poucas palavras sobre os Vedas. So next class
we shall reflect upon exclusively upon the Upanishadic teachings, which is known as the teachings of the Vedas, known as Vedanta. Na próxima aula nós falaremos sobre os Upanishads, que são conhecidos também como Vedanta. Okay. Possa o Senhor, que a meta de toda adoração, estar satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Priyatam Pundari Kakshaha Sarvagneshwaro Harihi Tasmin Tushte Jagat Tushtam Prinite Prinitam Jagat Harihi Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu.